Do Lu da Lu. Volume 2. Capítulo 8. Ferramenta espiritual. 24 pontes ao luar. Professor, quanto maior o tempo de cultivação, mais poderosa é a força da besta espiritual e maior o efeito do anel de espírito. De que forma essa diferença se mostra? Tang San perguntou. Na rígida face do grande mestre apareceu um traço de sua típica expressão sorridente e desagradável. Essa linha de questionamento é muito boa. A principal diferença dos anéis de espírito produzidos por bestas espirituais de diferentes níveis para os mestres de espíritos é qual atributo isso adiciona, assim como a capacidade de dominar a sua habilidade. Por exemplo, se usando um ângulo de visão quantitativo, com o seu espírito grama azul prateada na rota de mestre de espírito ferramenta do sistema de controle, e você obter um anel de espírito de 10 anos com um atributo compatível, então a natureza do controle da sua grama azul prateada irá aumentar em 10. Mas se ele for um anel de espírito de 100 anos, então a natureza do controle da sua grama azul prateada irá aumentar em 100. E assim por diante. Consequentemente, sempre que possível, mestres dos espíritos buscam tanto quanto possível melhorar seus espíritos ainda mais. Tang San incertamente disse. Não iriam então pessoas possuindo maior poder ser capazes de obter anéis de espírito melhores? Esses nobres podem completamente contar com a força de seu clã para ir caçar ainda mais poderosos anéis de espírito para eles. Nos olhos do grande mestre uma luz elogiando foi revelada de relance. Para pensar nisso, prova que você cuidadosamente refletiu, mas os fatos não são tão simples. Pode-se dizer que os requerimentos para adicionar um anel de espírito são extremamente severos. Primeiro de tudo, é preciso pessoalmente dar o golpe mortal na besta espiritual para ser capaz de receber o anel de espírito da besta espiritual. Anéis de espírito só podem existir por um extremamente breve tempo, se não absorvidos dentro de 2 horas eles irão perder o efeito. Em seguida, bestas espirituais são um tipo de criaturas extremamente orgulhosas, não é qualquer besta espiritual que irá deixar que a capturem. Se um oponente infligir severas feridas, querendo capturá-las, então a besta espiritual pode escolher explodir seu poder espiritual e cometer suicídio. Isso dificulta as circunstâncias das quais você falou, mesmo se requisitando pessoas para caçar e matar bestas espirituais, se não mortas por ele mesmo, então ainda é muito difícil conseguir um anel de espírito. É claro, isso tudo não é absoluto. Como a sabedoria da humanidade pode ser comparada com bestas espirituais? O melhor método para caçar e matar bestas espirituais é precisamente organizar grupos para ir à localização das bestas espirituais. Aquele que der o último golpe, então pode obter um anel de espírito. Portanto, o que você disse sobre nobres e algumas pessoas possuindo poder em caçar e matar bestas espirituais de fato tem certa vantagem. Mas, esses tipos de pessoas facilmente obtendo anéis de espírito não significa que eles irão se tornar mais poderosos comparados com um mestre dos espíritos comum. Eles também não podem confirmar se o atributo da besta espiritual que eles encontraram é o mais adequado para eles. O nível da besta espiritual é reconhecidamente importante. Mas se o atributo é compatível também é igualmente crucial. Mesmo anéis de espírito melhores, a menos que o espírito seja compatível, eles irão também ser incapazes de desenvolver bons efeitos e, ao contrário, irão afetá-lo. Cada mestre de espíritos em diferentes estágios tem restrições dos anéis de espírito que podem absorver. Para pegar um exemplo, você nesse momento é apenas um aprendiz espiritual de 10º nível e com o seu atual poder espiritual, no máximo pode absorver um anel de espírito de uma besta espiritual de 100 anos. Se você tentar em vão absorver um anel de 1000 anos, isso pode apenas ter um resultado. O corpo será incapaz de aguentar e será destruído pelo poder do anel de espírito. Quando absorvendo o anel de espírito, nenhuma força exterior é capaz de ajudar e você só pode contar consigo mesmo. Considere essas pessoas requisitando outros para ajudar a caçar e matar bestas espirituais. Quão capazes são as próprias forças deles? Talvez absorvendo um adequado para eles enquanto o nível do anel de espírito continua dentro do limite de controle poderá causar um golpe destrutivo. Tang San, você deve lembrar, esse mundo é imparcial. Quando querendo obter alguma coisa, certamente é preciso fazer o esforço necessário. Ser oportunista é o que uma pessoa medíocre faz. Nós que estudamos a teoria dos espíritos, fazemos isso apenas pelo objetivo de fazer esse esforço um pouco mais fácil para os mestres dos espíritos. Sob circunstâncias onde possuindo força igual se tornar ainda mais formidáveis. Você entende? Tang San seriamente assentiu. Em primeiro lugar, ele não era uma pessoa que tinha o hábito de ser oportunista, depender de sua própria força, com um passo fazendo uma pegada na direção do objetivo. Esse esforço era o mais confiável. O grande mestre não estava com pressa de levar Tang San para fora dos muros da cidade. Ao invés disso, ele estava indo na direção dos muros internos da cidade. Professor, nós não estávamos indo para fora dos muros da cidade? O grande mestre disse. Para ir caçar bestas espirituais nós ainda precisamos preparar algumas coisas e também, nós não podemos ir a pé. Uma jornada de 200 quilômetros não é tão grande, mas fazer no menor tempo é sempre o melhor. Seguindo a luz do sol gradualmente surgindo do leste, na cidade de Nuod mais pedestres gradualmente apareceram. Hoje foi um dos não muito grande número de dias em que Tang San não aproveitou o Kei roxo do leste para cultivar o olho do demônio púrpuro. O que o grande mestre disse sobre se preparar certamente não era complicado. Ele comprou 2 bolsas de couro especialmente usadas para armazenar água potável.
Cada bolsa era capaz de aguentar aproximadamente 5 litros de água fresca. Ele também comprou um pouco de carne defumada, pão sem fermento e frutas. Ao todo ocupando 2 grandes pacotes. Se falando desses Tang San ainda podia compreender, mas o grande mestre ainda comprou um tipo de coisa que ele era incapaz de entender. E essas coisas foram também compradas em maior quantidade. Inteiros 10 quilos de rabanete branco. A atual tarefa de Tang San era carregá-los. 10 quilos de seu ponto de vista, ainda não contavam como muita coisa. É claro, se fosse uma jornada de 200 quilômetros a pé, então seria um desafio. Felizmente, depois do grande mestre conseguir todas essas coisas prontas, imediatamente dentro dos muros internos da cidade ele alugou uma carruagem, dando ao carroceiro 5 moedas espirituais de prata. O atual câmbio do continente Dolu era dessa forma: uma moeda espiritual de ouro era equivalente a 10 moedas espirituais de prata, equivalente a 100 moedas espirituais de cobre. Uma moeda espiritual de ouro já era o suficiente para as despesas regulares de uma família de 3 por vários meses. Também era equivalente a 3 anos da renda de Tang San do trabalho na academia no Odin. Mestre dos espíritos era dito ser a mais privilegiada vocação e a renda era uma razão significativa. Mesmo se tivesse apenas avançado de aprendiz espiritual para mestre espiritual, todos os meses ele poderiam desfrutar de um salário de uma moeda espiritual de ouro. Isso era o suficiente para uma pessoa comum viver. É claro, apenas uma vida básica, desejar luxúrias era impossível. E à medida que uma mestre dos espíritos cultiva-se e alcançasse níveis ainda maiores, em particular excedendo o grão-mestre espiritual e entrando no nível de ancião, desde que registrado no rol dos espíritos, poderia ser conferido com um título de nobreza diretamente pela nação, se tornando um baixo nobre como barão. Quanto maior a força atual, maior o título de nobreza. Em relação à renda, naturalmente o barco também se eleva com a água. Para Tang San essa era a primeira vez viajando em uma carruagem e, mesmo que fosse de alguma forma instável, a nova sensação ainda o fazia abundantemente interessado, frequentemente puxando a cortina da janela para o lado para olhar para fora. Vendo o fluxo de pessoas fervilhando de atividades, assim como vários tipos de lojas, em relação ao mundo exterior, em seu coração ele não podia evitar ansiar por isso. Nessa vida, seu destino não seria tão simples como o anterior. Não sabendo de que forma ele futuramente iria entrar na sociedade. Pequeno San, isso é para você. A voz fria do grande mestre de repente despertou Tang San de sua linha de raciocínios. Assim que ele olhou para o grande mestre, ele descobriu algo desconhecido. O grande mestre já segurava um cinto em sua mão. Um cinto de um belo aspecto. O cinto inteiro era preto e na superfície havia listras escuras. Essas, a menos que cuidadosamente observadas, não podiam ser distinguidas, e uniformemente distribuídas no cinto inteiro havia um conjunto de 24 peças de jade branco como leite. Cada peça de jade tinha o tamanho de uma unha do polegar de uma pessoa adulta, e eram redondas. Com uma cor gentil e lustrosa, parecendo raro jade fino. Obrigado, professor. Tang San não ficou de cerimônia, estendendo sua mão para recebê-lo. Aquilo que é chamado presente de um sênior não dever ser recusado. Quando ele antes estava na seita Tang, os anciões da seita Tang interior recebendo discípulos iriam todos mais tarde dar um presente. O grande mestre dando a ele esse cinto, devia também ter um significado similar. O grande mestre disse: esse cinto tem estado comigo por muitos anos, também tem sido negligenciado por muitos anos. Eu espero que no futuro ele possa florescer em sua devida glória em suas mãos. Em relação ao cinto, desde o início Tang San sentiu que ele não era ordinário. Como se o cinto tivesse numerosas leves correntes de Qi circulando e essas correntes de Qi estivessem com esse cinto agindo como uma ponte, com o jade servido para armazenamento. 30 anos atrás, quando eu obtive isso eu não sabia como ele era chamado. Mas através dos meus muitos anos de pesquisa eu pude perceber que ele pode ser considerado uma ferramenta espiritual de primeira classe, funcionando como depósito. Você só precisa infundi-lo com seu poder espiritual e cada peça de jade é capaz de prover 1 metro cúbico de espaço. Dessa forma você pode convenientemente guardar suprimentos. Ferramentas espirituais. Para Tang San, esse era um novo termo. Embora ele ainda não soubesse exatamente qual era o significado de ferramenta espiritual, a explicação do grande mestre já havia deixado sua mente profundamente impressionada. 24 pedras de jade, isso também tinha precisamente 24 metros cúbicos de espaço. Para ele, isso era um lugar para depositar 24 tipos de armas ocultas. A expressão no olhos de Tang San se tornou ardente e em seu coração a sede de promover a habilidade, céu misterioso, alcançou um grau extremo. Ele morreria para agora mesmo possuir força interna para poder cultivar todo tipo de uso de armas ocultas. Tendo esse cinto, ele não precisaria se preocupar sobre problemas de armazenamento de armas ocultas. Como Tang San não havia perguntado, o grande mestre já se adiantou e explicou. Ferramentas espirituais, como o nome implica, são implementos que contam com poder espiritual para serem usados. Algumas poucas ferramentas espirituais são herdadas desde os tempos antigos, na maior parte sem função ofensiva. Mestres dos espíritos não precisam de armas. Ferramentas espirituais podem ser descritas como relíquias históricas. Sobre como elas surgiram e como elas foram feitas, foi perdido há muito tempo atrás. Esse cinto foi obtido por mim e por vários amigos uma vez em uma aventura.
Ele foi atribuído a mim como recompensa. Para mim, sua função não é tão valiosa. Mais tarde você deverá ser capaz de achá-lo útil. Certo? No meio. Olhando para essas 24 peças de jade gentil, Tang San praticamente sem hesitação pensou num famoso verso de sua vida passada. 24 pontes ao luar. Isso, eu irei chamá-lo de 24 pontes ao luar. O grande mestre estava levemente atordoado, sua rígida face sem expressão, assentido disse. Um nome que soa muito bem, apesar de um pouco comprido. Tang San secretamente suspirou. Talvez isso poderia ser considerado recordar sua vida anterior um pouco. O grande mestre disse. Seu funcionamento é bem simples. Infunda seu poder espiritual nessas pedras de jade. Então você pode sentir seu espaço existente. Se você puder reagir rápido o suficiente, coisas dentro dele irão aparecer como se surgissem do nada. Mas para controlar essa propriedade específica bem, você ainda precisa praticar muito mais. Esse também será sua futura lição de casa. Tang San não precisava das palavras do grande mestre para entender a importância de treinar como tirar as coisas do 24 pontes ao luar, e rapidamente assentiu em resposta. Originalmente Tang San ainda estava incerto. O grande mestre havia comprado essas muitas coisas. Depois de entrar na floresta de caça de espíritos, como elas poderiam ser levadas quando caçando bestas espirituais. Agora com o 24 pontes ao luar, isso não era mais um problema. Ocioso durante toda a viagem, ele começou sob a direção do grande mestre a praticar seu controle de acessar os suprimentos com o 24 pontes ao luar. E os suprimentos usados para praticar eram aqueles rabanetes brancos. Uma jornada de 200 quilômetros, quer longa ou não, não era considerada curta. Não até o meio-dia do segundo dia eles chegaram ao seu destino, a floresta de caça de espíritos. Assim que Tang San pisou para fora da carruagem, ele descobriu que a floresta de caça de espíritos era completamente diferente do que ele imaginara. Florestas, na impressão de Tang San, deviam ser cheias de grandes fragrâncias naturais, árvores isoladas e tranquilas, ar fresco, sem sinais de habitações humanas. Mas essa floresta de caça de espíritos à sua frente, pelo menos na borda da fronteira, parecia com o mercado de Nuodin. Na borda da floresta, grandes casas foram construídas, ou melhor, lojas. O som de todo tipo de mercadorias sendo anunciada, uma simples faixa de pavimento como caminho livre entre eles, no meio da algazarra Tang San não pode evitar franzir a testa. Tendo autorização, recrutando para caçar bestas espirituais do tipo força, ainda faltam 2 pessoas. Caçando bestas espirituais do tipo agilidade, autorização para 7 pessoas. 10 moedas espirituais de ouro. Gritos similares surgiam um após o outro. A floresta de lojas eram na maioria de armas sem valor, ferramentas de defesa e todo tipo de fornecimento de comida. O grande mestre levou Tang San para dentro desse lugar considerado como uma pequena cidade-mercado. Você sabe por que eu terminei de comprar todas as coisas na cidade de Nuodin? Tang San balançou a cabeça. O grande mestre apontou para o preço nas lojas do mercado. Porque chegando aqui, os preços irão pelo menos dobrar. Você não está imaginado como a borda de uma floresta pode ser tão movimentada. É atualmente bem simples. Onde há bestas espirituais, há lucro. Particularmente essas florestas especiais de captura de bestas espirituais nacionais são ainda mais dessa forma. Mestres de espíritos são um grupo próspero e há muitas pessoas querendo lucrar dos mestres de espíritos. Grande mestre, o que essas pessoas gritando sobre recrutar grupos querem dizer? O grande mestre disse. Bestas espirituais não são tão facilmente mortas. Antes formidáveis bestas espirituais de nascença, mesmo se cultivando não mais que alguns anos, ainda têm um poderoso poder de fogo. Isso que é chamado grupo para caçar bestas espirituais, são apenas múltiplas pessoas mutuamente cooperando. Caçando suas respectivamente requeridas bestas espirituais e obtendo um anel de espírito. Tendo a ajuda de outras pessoas, eles podem lidar com o requerido último ataque na besta espiritual por eles mesmos. No continente isso é o mais comum e seguro método de caçar bestas espirituais. Apenas, formar grupos é assim tão fácil? Falando disso, o grande mestre olhou para esses mestres de espíritos gritando, seus olhos exibindo um traço de desdém. Um genuíno grupo excelente de caça de espíritos, irá ser composto de pelo menos 5 partes. Mestres de espíritos ferramenta do sistema de comida serão responsáveis por suprimentos. Mestres de espíritos ferramenta do sistema de tratamento responsáveis pela condição e restauração de poder espiritual. Mestres de espíritos de batalha do sistema de agilidade responsáveis por patrulhar. Mestres de espíritos de batalha do sistema de força responsáveis por bloquear. Mestres de espíritos de batalha do sistema de ataque responsáveis por aniquilar o inimigo. Com essas 5 partes compondo o grupo, ele pode ser considerado um grupo completo. Mas também a coordenação entre eles também não pode ser formada em 1 ou 2 dias. Sozinho isso imperceptivelmente influencia o processo e é preciso pelos menos alguns anos para conseguirem coordenação. Ainda mais importante deve ser a relação entre os membros do grupo, eles devem ter confiança mútua. Confiança absoluta. De outra forma, quando encontrando perigo, eles serão muito facilmente derrotados em um momento. Tang San surpreso perguntou. Por que eles serão derrotados? Por causa de força insuficiente? O grande mestre balançou a cabeça, friamente dizendo. No futuro,
Talvez você também irá ter a oportunidade de se juntar a um grupo dessa forma. Quando escolhendo um grupo, você não pode sempre considerar a força dos outros membros, mas a coisa que você deve manter em mente, no grupo que você escolher, que você pode confiar suas costas a todas as outras pessoas. Tang San ainda não havia entendido muito bem o que o grande mestre queria dizer. Mas o grande mestre também explicou de novo por um bom tempo, o trazendo para o fundo do mercado. Embora o local do mercado fosse um caos perturbador, assim que eles saíram do mercado, quando eles avistaram a grande floresta, Tang San não pode evitar ficar um pouco chocado. Árvores altas e largas mostrando sua idade, na periferia da cidade, cercada por uma imensa cerca de metal. Encarando a floresta, aparecia um grande número de pontas perfurantes. A altura da cerca excedia 10 metros, parecendo extremamente robusta. Isso ainda não contava. Do lado de fora da cerca, uma linha de uma centena de soldados patrulhava aqui. Essas tropas vestiam meticulosos conjuntos de armaduras de corpo inteiro, mãos segurando longas lanças, disciplinado em uma esmerada formação, uma centena de soldados de metal de pé juntos, dando às pessoas um tipo de sensação mortal. O grande mestre disse em voz baixa. Não é qualquer um que pode entrar na floresta de caça espiritual para capturar. Apenas mestres dos espíritos que obtiveram uma autorização emitida pelo rol dos espíritos, pode entrar na floresta de caça de espíritos para caçar bestas espirituais. Embora também tenha aqueles que secretamente entraram, essas pessoas descobrem que é bem difícil ter um final feliz. Esses soldados estão guardando apenas a periferia, na floresta de caça de espíritos. Ainda há grupos designados pelo rol dos espíritos, todo o tempo inspecionando as autorizações. Essas pessoas não dão atenção aos sentimentos. Tang San disse. Professor, no final a floresta de caça de espíritos é considerada do rol dos espíritos ou do país? A expressão do grande mestre se tornou fria, gesticulando para Tang San se manter em silêncio. Aqui fora você não deve perguntar coisas similares novamente. Concernente à relação entre o rol dos espíritos e a nação, eu irei te falar mais tarde. Obtendo uma autorização certamente não é difícil. O primeiro requerimento é a aprovação do rol dos espíritos, determinando que você de fato alcançou o máximo estágio de poder, necessitando de um anel de espírito para avançar. O próximo requerimento é ter a garantia de pelo menos 3 nobres. Enquanto falava, na mão do grande mestre já havia aparecido uma placa símbolo. A escura placa símbolo era feita de algum material desconhecido. Na superfície um padrão era formado por 3 tipos de figuras uma ao lado da outra. No meio havia uma espada afiada apontando para baixo. Do lado esquerdo e do direito da espada, separadamente havia um martelo e a cabeça de um monstro que Tang San nunca havia visto antes. O grande mestre viu os olhos cheios de curiosidade de Tang San e colocou a placa em sua mão. Lembre-se desse símbolo. Este é a marca característica do rol dos espíritos. Dentro do rol dos espíritos há 6 tipos de símbolos. Distinguir cada tipo de placa símbolo é bem simples. Apenas olhe para as figuras. Nas placas símbolo de menor nível há apenas a espada. Isso simboliza o espírito do sagrado cônsul-chefe do rol dos espíritos. E placa símbolo de maior nível tem ao lado da espada longa um martelo, simbolizando um ancião formidável do rol dos espíritos. A habilidade de dedução de Tang San não era ruim. Professor, a posição dessas 2 pessoas no rol dos espíritos devem ser extremamente significativa, certo? Mas, antes eu ouvi, espíritos animais são mais formidáveis comparados com espíritos ferramenta. Esses 2 mestres de espíritos devem ter ambos espíritos ferramenta, certo? O grande mestre despenteou a cabeça de Tang San, com um sorriso frio disse. Pessoas dizendo que espíritos animais comparados a espíritos ferramenta são mais formidáveis, concernente ao entendimento dos espíritos são obviamente insuficientes. Qualquer força espiritual se divide em 2 coisas. Uma é o quanto poder espiritual é adicionado no despertar. A outra é apenas adquirida com o processo do método de cultivação. Talvez antes do 30º nível, espíritos animais por poderem ser fundidos com eles mesmos são de fato comparados com mestres de espíritos ferramentas um pouco mais formidáveis. Mas, depois de alcançar os níveis maiores, entre os 2 certamente não há diferença. Forte ou não depende apenas da cultivação da pessoa. Minha autorização é uma autorização do rol dos espíritos de 3º nível. Com isso, é possível essencialmente entrar na maioria das florestas de caça de espíritos da nação Seldou. O padrão de exame são nessas florestas de caça de espíritos nunca aparecerem bestas. E também diferente das prévias 2 placas símbolo ela não precisa ser devolvida ao rol dos espíritos após completar a caça à besta espiritual. A minha pode ser mantida pelo tempo da minha vida. Nessa placa símbolo aparece um tirano dragão azul relâmpago. Entre os espíritos besta, ele é considerado uma existência de alto nível. Embora seu proprietário não fazer parte do rol dos espíritos, o representante do clã recebe uma grande medida de respeito do rol dos espíritos. Por alguma razão, quando o grande mestre falou do tirano dragão azul relâmpago, em seus olhos apareceu um traço de uma solidão impossível de descrever em palavras. Tang San disse. Então após esses 3 tipos placa símbolo de ainda maiores níveis, precisamente respectivamente tem mais tipos de símbolos de espíritos. O grande mestre assentiu, dizendo. Precisamente assim, esses 6 tipos de marcas de espíritos, respectivamente representam 6 formidáveis mestres de espíritos e também representam 6 formidáveis clãs. Entre esses 3 estão no Império Seldou,
Os outros 3 estão no Império Estrela Luo. Enquanto falava, o grande mestre já havia trazido Tang San à entrada da floresta de caça de espíritos. O capitão responsável por inspecionar as autorizações deu uma olhada nos 3 símbolos na placa símbolo. Em sua face imediatamente apareceu um olhar respeitoso e ele apressadamente ordenou ao soldado que se movessem para o lado e abrissem o caminho, convidando o grande mestre para levar Tang San para dentro. Sem nem perguntar por que Tang San, essa pequena criança, também deveria entrar na floresta de caça de espíritos. Atravessando a cerca de metal para entrar na floresta, todos os clamores pareciam já ter desaparecido e a atmosfera finalmente se tornou fresca como na imaginação de Tang San, dando à mente das pessoas uma sensação de liberdade dos problemas. Após entrar na floresta, o grande mestre estava sem qualquer impaciência para avançar e ao invés silenciosamente observou os arredores. Tang San pareceu repentinamente se lembrar de alguma coisa. Professor, agora há pouco essas 6 pessoas que você falou que recebem o respeito do rol dos espíritos, sendo gravado na placa, qual é o título deles? Santo Espiritual, Dolu, eles são título Dolu? O grande mestre lançou a Tang San um olhar afiado. Eles são título Dolu, e também os 6 mais formidáveis títulos Dolu. Mais formidáveis? Nos olhos de Tang San havia um traço de excitamento. O grande mestre suspirou. Nível igual, mas diferentes anéis de espíritos e diferentes espíritos, então o poder atual é completamente diferente. Esses 6 títulos Dolu sem dúvida são os mais poderosos dos poderosos. Mesmo que haja outros mestres de espíritos que cultivaram acima do 90º nível e entraram no domínio do título Dolu, esses ainda são incapazes de balançar a posição deles. Mas agora esses ainda estão muito longe de você. Ok? Nós vamos nos preparar para entrar na floresta. A partir de agora, você não deve se afastar mais de um passo do meu lado. Sim, professor. A originalmente desanimada expressão nos olhos do grande mestre abruptamente clareou, ambas as mãos fechadas próximas ao peito, novamente rapidamente separadas abaixo. Venha, Luo Sanpão. Com o som de um sopro, um leve teia de poder espiritual roxo se separou de ambas as palmas do grande mestre. Tang San apenas sentiu o grande mestre liberar uma explosão de poder espiritual flutuando de seu corpo inteiro e à sua frente já aparecia uma criatura. Inconfundivelmente, essa criatura, ela iria parecer ter a aparência muito próxima a de um cão, mas de massa era mais como um porco. Mas de 1,5 metro de altura e a medida de sua cintura deveria ser algo similar. Seu corpo inteiro tinha um pálido pelo roxo, 2 pequenas orelhas caídas, um par de grandes e brilhantes olhos de um profundo azul e a expressão em seus olhos era muito gentil. Quando o gordo corpo balançava, as gordas nádegas imediatamente balançavam de um lado para o outro. 4 encorpadas pequenas pernas tornavam difícil imaginar o quão lentamente ele se movia. No topo de sua cabeça havia uma coisa desconhecida, esférica e inchada. Assim que apareceu, correu na direção do grande mestre, usando sua cabeça para esfregar contra a perna do grande mestre. Sobre os pés do grande mestre 2 anéis de luz se ergueram, movendo-se para trás e para frente ao redor dele. Ambos os anéis de luz pareciam amarelos, obviamente anéis de espíritos de 100 anos. Pequeno San, você não queria saber o que o meu espírito é? Esse é meu espírito, você pode chamá-lo de Luo Sanpão, ou apenas o chame de Sanpão. Luo Sanpão, como se entendendo as palavras do grande mestre, olhou para Tang San com seu par de grandes olhos, a expressão em seus olhos inesperadamente tinha uma aparência de alguma forma afetuosa. Grande mestre, esse é o seu espírito? Tang San disse chocado. Mas, os espíritos animais não se manifestam ligados ao corpo, porque ele. Antes de falar sobre que tipo de criatura Luo Sanpão era, o espírito do grande mestre obviamente ultrapassava os limites da categoria de espírito animal. Luo Sanpão, obviamente um pouco insatisfeito, emitiu 2 vezes um som de Lolu na direção de Tang San. Na expressão do grande mestre apareceu um traço de amargura. Porque meu espírito é um espírito variante. Se lembra do que eu e você falamos sobre variação do espírito? Sanpão é exatamente isso. Apenas que, sua variação claramente é numa direção ruim. Quando apenas despertado, o nível do meu poder espiritual era apenas meio nível. De outra forma, como as coisas poderiam terminar como elas são? Mesmo se eu novamente fizesse esforço, atravessar o 30º nível de poder espiritual será impossível no tempo da minha vida, então no fim eu só posso estudar a teoria dos espíritos. Antes, quando Tang San ouviu aqueles rumores sobre o grande mestre, ele sabia que o grande mestre era uma pessoa persistente. Em relação a espíritos ele era tão persistente quanto ele mesmo em relação a armas ocultas. Isso também era o porquê de Tang San nunca se arrepender de reconhecer o grande mestre como seu mestre. Talvez isso fosse talento apreciando o outro. Desculpe-me, grande mestre, por relembrá-lo de memórias dolorosas. O grande mestre riu para si mesmo balançando a cabeça. Não é nada, eu já me habituei há muito tempo atrás. Venha, eu irei apresentá-lo ao Sanpão. A razão de seu nome é porque ele emite um som de Lolu e seu ataque só pode ser lançado 3 vezes. Portanto ele foi chamado de Sanpão. Sanpão, primeiro abra o caminho à frente. Luolu. O gordo Luo Sanpão parecia satisfeito consigo mesmo e andou adiante. Embora o corpo fosse um pouco gordo, quando o vendo se mover ele também poderia ser chamado ágil. Movendo de um lado para o outro farejando alguma coisa.
Por todo o corpo do grande mestre cintilava poder espiritual. Levando Tang San a seguir Luo Sampão, eles se moveram cada vez mais fundo dentro da floresta. O sentido de olfato de Sampão é bem aguçado, capaz de descobrir rastros de bestas espirituais e o quão forte elas são. Embora ele tenha se tornado pequeno e fraco por conta da variação, em relação ao consumo de poder espiritual também é bem pouco. Portanto, eu posso liberá-lo por um grande período de tempo. Isso é para você. Você deve fazer o último ataque que matará a besta espiritual você mesmo. O grande mestre tirou de seu peito uma magnificente espada curta e a entregou para Tang San. A bainha da espada curta era inteiramente azul transparente e nela estavam incrustados 7 peças de jade azul. O cabo da espada tinha um pedaço de jade branco leitoso. O comprimento da espada era de aproximadamente 40 centímetros. Mesmo que com a bainha, segurando-a com a mão, ele ainda podia sentir traços de um quei frio. Andando não muito longe, Luo Sampão abruptamente parou, o par de grandes olhos olhando uma direção, a boca emitindo 2 sons de luolu. Um animal parecendo um pouco com um gato apareceu na direção do seu olhar, deitado em uma árvore, cautelosamente observando o grande mestre e Tang San. O grande mestre friamente sorriu, dizendo: é um gato multicolorido de 10 anos. Sampão, não o incomode. Continue em frente. O grande mestre nunca esquecia de instruir Tang San. Enquanto continuava andando, ele disse: esse gato multicolorido de agora a pouco pertence à família de gatos de bestas espirituais. Sua natureza ofensiva é bem poderosa. Mas contanto que você não dê o primeiro ataque, ele também não irá facilmente iniciar um ataque. Se um mestre dos espíritos tiver um espírito animal da família dos gatos, usá-lo como primeiro anel de espírito não é uma escolha ruim. Você não deve pensar que aquele gato multicolorido era pequeno, se ele fosse um gato multicolorido de mais de 1000 anos. Excluindo nós, mais de 10 vezes o nosso número não poderia matá-lo. Tang San trouxe à mente uma questão importante. Grande mestre, como distinguir a força atual de uma besta espiritual? Ou o número de anos? O grande mestre disse: distinguir a força atual de uma besta espiritual certamente não é difícil. Você vê, aquele solitário bambu ali na frente. Ele também é um tipo de besta espiritual, uma besta espiritual do sistema de planta. Ele é útil para você, um bambu solitário é resistente e embora seu ataque natural não é poderoso, sua defesa não é ruim. Esse é um bambu solitário de 10 anos. Porque a sua altura não excede 10 metros. Acima de 10 metros, deve ser considerado acima de 10 anos. Consequentemente, geralmente falado, bestas espirituais são distinguidas principalmente por observar a massa e a cor do poder espiritual usado quando elas atacam. A cor do poder espiritual é idêntica à atual força. Precisamente falando, bestas espirituais de 10 anos usam poder espiritual branco, bestas espirituais de 100 anos usam amarelo, e assim por diante. Embora, quando confrontando uma besta espiritual desconhecida, é melhor não ir olhar o poder espiritual, em pouco tempo você pode ser incapaz de aguentar e então estará contra um perigo devastador. Grande mestre, nós iremos caçar esse bambu solitário? O bambu solitário certamente não parecia atrair atenção. Apenas porque ao redor dele havia grandes árvores e não mais bambu, ele facilmente poderia ser visualizado. Seu corpo suavemente balançando, o topo do bambu se movendo ritmicamente com o vento. O grande mestre disse: no momento nós não vamos. Se nós estivermos sem uma escolha mais adequada e apenas em último caso se forçados a isso. A escolha de um anel de espírito deve ser feita cuidadosamente. Cada anel de espírito não pode ser substituído. Aprendizes espirituais promovidos a mestres espirituais podem absorver anéis de espíritos de bestas espirituais de 100 anos. Para ser mais preciso, eles podem usar o anel de espírito de uma besta espiritual com menos de 423 anos. Eu tenho cuidadosamente estudado muitos mestres de espírito submetidos a crescimento e falhas. 423 anos deve ser o limite do que é possível aguentar para o primeiro anel de espírito. Portanto, eu espero que o seu primeiro anel de espírito seja o mais próximo a esse limite o quanto possível. O grande mestre em relação à pesquisa sobre espíritos era sempre preciso assim. Tang San sentia que a existência desse professor absolutamente era um tipo de felicidade. Similarmente para anéis de espírito de 100 anos, embora a cor dos anéis de espírito emergindo de uma besta espiritual de 100 anos uma e besta espiritual de 900 anos são as mesmas, a diferença entre a amplificação de adição de atributo é enorme. Buscar um anel de espírito o mais alto possível abaixo do pré-requisito do limite de segurança é necessário para todo mestre de espíritos excelente. Continuando a se mover adiante, o grande mestre estava dando a Tang San uma vívida aula de campo, contando com o aguçado olfato do espírito Luo Sampão, para um por um encontrar bestas espirituais escondidas em lugares escuros. Talvez por a maioria dessas bestas espirituais estarem no nível de 10 anos, o seu desejo de ataque não era muito forte. O grande mestre deu a Tang San introdução dos nomes dessas bestas espirituais, propriedades específicas e métodos de distinguir a idade de cultivação. Olhando para a cor do céu, o grande mestre disse: parece que hoje nós teremos que passar a noite na floresta de caça de espíritos. Nós iremos primeiro buscar um lugar para acampar. Tendo procurado pela metade de um dia, embora não poucas bestas espirituais de acordo com os requerimentos tenham aparecido, o grande mestre não estava ansioso para se envolver e muito pacientemente continuou procurando. O lugar que o grande mestre escolheu para acampar era uma depressão,
cercada por um terreno complexo e circundado por numerosas árvores altas. O grande mestre tirou uma grande garrafa de vidro de uma ferramenta espiritual em forma de laço em seu pulso e passou para Tang San. Polvilhe isso ao redor. Lembre-se, você deve polvilhá-lo uniformemente. Ok. Tang San pegou a garrafa. A garrafa guardava um tipo de droga em pó, fazendo o nariz arder um pouco. O nariz de Tang San logo se enrugou. Já pondo para fora, isso era similar às drogas comuns de seu antigo mundo. A seita Tang era famosa pelas suas armas ocultas e veneno e embora fosse um discípulo da seita exterior, em relação a distinguir substâncias venenosas ele tinha uma habilidade considerável. Mais cedo no meio do processo de procurar por bestas espirituais, no interior da floresta de caça de espíritos ele havia encontrado não poucas plantas venenosas que ele podia distinguir, colocando-as em seu 24 pontes ao luar. O conhecimento do grande mestre não podia ser duvidado no lado dos espíritos, mas em relação a distinguir essas plantas venenosas sem poder espiritual, ele por muito não podia ser comparado a Tang San com a experiência de 2 vidas. Particularmente entre essas plantas poderosas haviam muitas que requeriam outras para poderem ser capazes de emitir veneno. Tendo dispersado o pó, Tang San entregou de volta a garrafa ao grande mestre. Você sabe por que eu mandei você polvilhar isso ao redor de nós? A expressão facial do grande mestre estava bem séria. Nesse momento ele era um professor testando seu aluno. Desde que ele podia distinguir o que o pó era, como poderia Tang San não saber o propósito do grande mestre e sem hesitação ele disse. Isso deve ter 2 efeitos. Um é esconder nosso cheiro e o outro é repelir cobras, insetos, ratos, formigas e outros tipos de criaturas. O grande mestre assentiu contentemente. Correto, precisamente dessa forma. Isso é chamado pó repelente de cobras, essencial para aventuras. Lembre-se, em florestas, especialmente em florestas com bestas espirituais, você deve sempre que possível não usar fogo. Mesmo que a maioria dos animais selvagens e bestas espirituais irão temer a luz do fogo, também há várias bestas espirituais especialmente formidáveis que gostam de fogo. No caso de você encontrá-las, a menos que sua própria cultivação tenha se tornado suficientemente formidável, você irá inevitavelmente morrer. A cor do céu gradualmente escureceu, o interior da floresta certamente não era pacífico e quieto, insetos e pássaros faziam barulho, rugidos de animais selvagens surgiam e desapareciam um atrás do outro. Sem a luz do fogo, ao redor deles estava completamente escuro. Tang San e o grande mestre comeram um simples jantar. Ambos mestre e aprendiz descansaram inclinando-se contra uma grande árvore. O grande mestre era definitivamente um professor qualificado e ele prestou muita atenção em Tang San. Mesmo que no momento eles já deviam descansar, o grande mestre estava ainda novamente testando o entendimento de Tang San sobre as bestas espirituais que haviam encontrado durante o dia para deixá-lo com uma impressão mais profunda. A memória de Tang San não era considerada ruim. Além disso, essa era a primeira vez que ele havia entrado em contato com criaturas como essas bestas espirituais. O sentimento de romance aprofundou sua memória e quando suas respostas ocasionalmente tinham faltas elas eram uma por uma corrigidas pelo grande mestre. Pequeno San, você sabe por que eu disse que para mestres dos espíritos a juventude é a época mais importante? A voz grave e rouca do grande mestre trazia uma sensação um pouco sentimental. Tang San balançou a cabeça, esperando pela explicação do grande mestre. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.